Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Passagem bastante conhecida, mas vamos dar uma meditada, que sempre tem uma revelação nova, né? Eu creio que todos aqui devem conhecer essa passagem. Fala do cego de Jericó. Vamos dar uma meditada? Versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou que era. E disseram que Jesus o Nazareno passara. Pessoal, o que chama a atenção aqui de imediato era a atenção desse indivíduo para as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Porque, humanamente falando, ele não enxergava. Ele era cego. Mas, em contrapartida, ele estava o quê? Atento. Pois nós entendemos que há muita gente enxergando bem até demais, mas não estão obtendo resultados porque não andam atentos. Então tem muita gente dentro das igrejas evangélicas que não tem nem problema de visão, nem óculos usam. Não tem problema de visão, não usam lentes de contato, enxergam aquelas letras minúsculas, mas as suas vidas, elas continuam o quê? Atrofiadas, amarradas, acorrentadas, sem verem o resultado que a palavra de Deus nos garante. Esse camarada tinha uma deficiência, ele era escória da sociedade, ele era escória. Ele vivia à margem da sociedade. Se alguém desse uma moedinha para ele, tudo bem. Se alguém não desse, ele estava lascado. Mas o que nos chama a atenção é que os seus ouvidos estavam o quê? Ligados. Como diz aí na gíria, antenados, né? Ele estava atento para tudo. E tudo leva a crer que ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido as boas novas. Alguém tinha dito para ele o que Jesus andava fazendo. Pessoal, tem gente dentro da igreja que ouve a palavra, se bobear todo santo dia, e não estão atentos ao que Jesus anda fazendo, ou o que Jesus quer fazer na vida daqueles que se encontram necessitados. Porém, esse cego, quando ele viu um movimento, ele quis logo ficar o quê? Tragido. Porque o Evangelho é as boas novas, é a boa notícia. E quando ele soube que era Jesus, olha o que aconteceu. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Espera aí. Isso. Aí vem o 38 agora, não é isso? Então, olha o que ele fez. Clamou, já disse diversas vezes que clamar é gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Amém. Por que filho de Davi? Porque as Escrituras dizem que o Salvador, o Libertador, ele seria da linhagem do rei Davi. Por isso que ele começou a gritar. Porque se realmente ele fosse da linhagem, ele era o escolhido de Deus, que tinha vindo para salvar o mundo. Então ele começou a tocar trombeta. Ele não tinha nada a perder. Mas pelo que ele já tinha ouvido falar, ele sabia dentro de si que ele tinha poder para curá-lo.
Pessoal, volto a repetir. Tem gente que ouve a palavra, se bobear, fica 24 horas vendo missionário na TV. Mas não estão atentos ao que Jesus anda fazendo. Porque esse aqui estava atento. E quando esse aqui viu uma oportunidade, ele não desperdiçou a oportunidade. Ele creu que aquele que já tinha ouvido falar tinha poder para resolver os seus problemas. Por isso que ele começou a quê? E olha, e quem está precisando de ajuda, já tem que sair de casa nesse espírito. Quantas vezes eu já falei aqui, quando você vir da sua casa, do seu trabalho para cá, tem que estar nesse espírito. Estou indo para ser abençoado? Sempre? Fala isso aqui? Quase sempre. Porque você tem que mexer com Deus. Você tem que sacudir Deus. E não tem uma outra forma melhor do que você realmente chamando a atenção dele. Porque esse aqui precisava de um milagre urgente. Ele precisava de um milagre para já. E se ele não fizesse a parte dele, ele ia continuar o quê? Sendo escória da sociedade. Sendo escória. Então ele começou a expor. E os que iam passando, disseram o que, gente? Repreendiam, não é isso? Para que ele o quê? Mas ele clamava o que, gente? Filho de Davi, tem misericórdia. Amém. Pessoal, quantas são as pessoas que quando plantamos em nossos corações de vir para a casa de Deus, tentam nos parar, nos paralisar. Tentam colocar minhoca nas nossas vidas. Esse camarada aqui, ele começou a ser repreendido porque as pessoas olhavam para ele e não davam nada para ele. Elas se sentiam num patamar, numa posição melhor do que a dele. Mas ele deu ouvido para os opositores, porque estavam tentando impedir a caminhada de fé dele? Não. Ele começou a clamar, a gritar mais. Pessoal, tem momentos na vida que tem que entrar firme em oração com Deus. Aquela oraçãozinha, água com açúcar, não funciona. Às vezes a pessoa está pronta para ser abençoada, mas se ela insistisse mais 2 minutos na oração, mas ela está cansada, ela acha que já orou demais, ela dá mais crédito ao cansaço do que o milagre que ela tanto necessita. A bênção vai embora. A bênção estava quase pertinho já, todo mundo se apossando quase dela, mas ela desistiu. Ela deu crédito a alguma coisa que lhe disseram. Alguém disse que para ela não tinha mais jeito, que ela era um caso perdido, que a família dela é daí para pior, que ela não fez o que ela não era para ter feito, por isso ela estava pagando esse preço. Você vê que as pessoas, elas se levantam para impedir o nosso envolvimento com Deus. Eu até falei isso aqui de uma irmã que uma vez ligou para mim, ela é de uma outra igreja, o filho dela tinha passado mal, e ela foi conversar falou para vários evangélicos, todos abriram a boca para falar que era caso perdido, que não tinha jeito, que ela tinha que conviver com aquilo. Todos! Você está de brincadeira. Não, enquanto ela falou isso, beleza. Falei, tu mandou esse povo para o inferno, não? Aí ela falou, pastor, sou evangélico. Você vê, então, gente para minar a nossa fé, para tentar nos parar, tem em qualquer lugar. Porque essa multidão estava próxima de quem? Jesus. E querendo que esse cego não fosse o quê? Sabendo? Mas ele deu crédito? Não. Porque ele estava o quê, gente? Atento. Ele sabia que Jesus, mesmo não podendo enxergar,
Porque nós não podemos enxergar Jesus. Nós não enxergamos Jesus. Nós sabemos que Ele está aqui. Mas nós não podemos visualizá-lo materialmente falando. Ele não está aqui fisicamente. Ele está aqui espiritualmente. Mas os que estão atentos a isso são os que são beneficiados. E esse cego ele estava atento. Mesmo não podendo enxergar, ele sabia que Jesus tinha poder para curar. Ele abriu a boca. Não vou abrir mão dessa oportunidade. Havia uma determinação dentro dele. Essa é a minha hora. Hoje é meu dia. Hoje eu não vou ficar mais na mão. Porque ele sabia que se ele não fizesse a parte dele naquele momento, ele sabia que ele não poderia ter uma nova oportunidade de ver Jesus passando. Pessoal, o fato de nos locomovermos e virmos para a casa de Deus, Deus já tem uma bênção sobre a vida de vocês. Você tem que estar muito vivo dentro de cada um aqui. Só que você tem que fazer o quê? Estar atento e não permitir que nada venha roubar o seu foco daquilo que Deus tem para você. Ainda que tentem paralisar a tua fé. Ainda que não acreditem que você tem condições de alcançar o que você almeja. Mas você tem que estar certo do que você quer. Esse cego ele estava certo. Porque ele sabia que se Jesus não o abençoasse, ninguém mais poderia fazer nada por ele. Então ele começou o quê? A gritar, a se expressar cada vez mais. E isso mexeu com quem, gente? Vamos ver aqui? Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, o que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, o que eu vejo. Jesus sabia da necessidade dele? Jesus sabe da tua necessidade? Sabe ou não sabe? Sabe. Como sabe, né? Gente, se não botar a boca no trombone, já era. Você vê que não é só gritar. Não é só falar, Jesus, olha para mim. Jesus, lembre de mim. Não é só isso. Jesus, vem ao meu encontro. Não, Jesus, muda essa situação. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer com que esse quadro da minha vida seja totalmente revertido agora. Eu estou nessa fé. Se o Senhor não me ajudar, eu vou ser atropelado. Se o Senhor não me ajudar, eu vou ser ridicularizado. Se o Senhor não me ajudar, vão passar por cima de mim. Pessoal, nós temos que estarmos nessa fé. Né? Estarmos nessa fé. Se Ele não manifestar a glória dEle, quem poderá nos socorrer? Então, você que precisa de um milagre, você que precisa de uma graça, você tem que estar focado naquilo que você tanto almeja. O cego estava. Ele sabia o que ele queria. Ele não podia enxergar fisicamente falando, mas espiritualmente ele sabia que se Jesus o tocasse, ele seria o quê? Abençoado. Então ele não parou. Ele não olhou para as circunstâncias. Ele não deu crédito para aqueles que já não davam crédito a ele. E nós sabemos que dentro no nosso dia a dia, o que tem de gente que não acredita na gente, ainda tenta parar a nossa fé, não está nos gibi. Você vê isso no próprio local de trabalho. A pessoa às vezes está até tratando bem a outra, mas doido para ver a outra pelas costas. Doido. Você sabe que o ser humano tem um hábito horrível de se sentir melhor? Tem ou não tem? Tem, não tem. Eu faço isso mesmo. Dona Maria faz um quindim que só o pai. É a senhora arrebenta. Aí tem que provar que é melhor que a senhora agora. Tem que provar. Arrebenta. Então, às vezes a pessoa até põe um segmento. Mas tenta parar o potencial, o valor que ela tem. O camarada aqui, ele era mal visto pela sociedade. Porque nessa época aqui, pela sociedade, eu estou falando da sociedade do povo de Deus, ele tinha uma maldição. Ele era amaldiçoado.
Ele não deu crédito para nada disso. Ele sabia que Jesus, se olhasse para ele, a vida dele seria revertida. E você tem que querer que Jesus olhe para você. Se você está precisando de milagre, você tem que querer. Você tem que chamar a atenção dele. Você tem que estar focado. Meu Deus, só o Senhor pode mudar. Olha, esse é o laudo que me deram. É isso que andam falando de mim. Mas o Senhor tem poder para reverter essa história, esse quadro. Aí dizendo aqui, né? Jesus lhe disse, que mesmo, gente? Vê! Ora, apenas uma palavra. Vê! A tua fé é o que é? Pessoal, Jesus, me desculpa o que eu vou dizer aqui agora. Amém? Não derramou azeite na cabeça. Nesse momento aqui, não botou a mão sobre a cabeça, não passou nada no corpo da pessoa, para que ela pudesse sentir um fricote, entender que estava recebendo alguma coisa. Simplesmente, ele viu a fé desse homem e olhou para ele, ó, vê, é o que você quer? Então vê. O que você veio buscar hoje? Então creia que ele já te deu. Só creia. Porque é a tua fé que vai mudar esse quadro aí. Veja o sobrenatural. Porque esse homem aqui, ele não podia enxergar o natural. Ele não tinha como enxergar o natural. Mas ele, mesmo cego, os olhos dele estavam olhando sobrenatural. E quando Jesus ouviu, mesmo sendo sabedor do que ele precisava, mesmo ele sendo sabedor do que você precisa, ele ainda perguntou. E você então tem que dizer para Deus. Chamou ele, falou com ele, diga para ele o que você quer. Eu quero ver. E o que você quer ver na sua vida? A sua fé vai confirmar o seu desejo. É a sua fé. E aqui diz que logo viu e o seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores ao que, gente? Pessoal, como é que ficou a cara daqueles que estavam acompanhando Jesus, hein? Que se achavam numa posição superior, melhor do que desse céu. Vou te falar como eles ficaram. Na mão. Na mão. Ficaram na mão. Porque a fé, ela tem que exceder esse teto. A fé, ela precisa exceder todo o plano natural, toda a tua vivência, toda a experiência humana que você adquiriu. Se a tua fé não romper essas paredes, você não verá Deus. Eu estava conversando com um pastor hoje, até uma coisa que eu comentei aqui um certo tempo atrás, com a esposa de um amigo meu, conhecedores da Bíblia, o rapaz até para ter a mesma fé nossa, mas como não está no ministério, ainda capenga algumas coisas, até ser um homem de Deus, de fé. E um belo dia, conversando com a esposa dele, eu encontrei com ela, eu falei assim, tudo bem mesmo, tudo bem, tá mesmo. Falei, você está com um olharzinho tão distante. Ela foi e falou assim, olha, mas o que eu carrego é normal. Eu falei, o que é normal? Eu carrego Deus. Eu falei, isso não é normal, isso é imposto. Ela ficou a fé lá comigo. E eu, depois da segunda vez, nos cultos. Aí quando eu pedi para ela frequentar a igreja de libertação, que eles moram bem longe daqui, ela não gostou de ouvir isso. Ela não gostou de ouvir isso. Tem muita gente que enxerga bem, mas não está atento a Jesus, a palavra de Deus. Tem muita gente sofrendo na casa de Deus, achando que é vontade, que é prova,
que é normal passar por aquela situação. Quando na verdade existe uma objeção. E essa objeção ela só sai com a fé. Então a sua fé tem que romper todo o plano natural. Foi o que aconteceu com esse camarada aqui. Tentaram parar. Ele resolveu gritar mais. Até que Jesus olhou e perguntou o que ele. E quando ele falou o que ele queria, ele respondeu. Esteja atento. Não a vida alheia, né? Não a vida do próximo aí. Não a conta bancária do outro. Não a vida dos que te cercam. Mas esteja atento às boas novas. Porque Jesus está curando, Ele está salvando, Ele está libertando, Ele está prosperando. Você tem que estar atento à boa notícia. Porque o Evangelho é boa, são as boas novas. Esse camarada aqui estava atento ao que Jesus andava fazendo. E tem muita gente dentro da casa de Deus que não está atento ao que Jesus anda fazendo. Por isso que estão até acompanhando Jesus, mas sem desfrutarem das promessas que estão contidas na palavra de Deus. Amém? Vamos falar com Deus? Amém.